Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo com meus irmãos. Pai, como é gostoso estar aqui reunido de amigos, de pessoas tão apaixonadas por Jesus. Eu não tenho muito aqui para oferecer, Pai. A nossa semana foi corrida, mas me usa nessa palavra, Pai. Me cobre com o sangue do Cordeiro, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem, traz cura, traz libertação, traz restauração emocional, traz algo novo, sabe? Às vezes a gente quer tanto viver algo novo, Pai, ficamos tão ansiosos, mas aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma e fala conosco, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá. Nós estamos aqui hoje com um tema muito único. Está todo mundo aqui com a camisa, pelo menos quem conseguiu comprar a edição, segunda edição da camisa, terceira, né? Eu falo tudo errado, terceira edição. Então, essa edição aqui é Fé Inabalável, tá? Então, todo mês agora de novembro, que inclusive é meu aniversário, dia 29, tá bom? Todo mês de novembro, nós estamos falando sobre fé, amém? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Sem fé eu não estaria aqui, não teria saído da minha terra, sem fé você não teria dado muitos passos na tua empresa, no teu negócio, no teu casamento. A fé é fundamental para a sobrevivência do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente fez essa camisa, Fé Inabalável. Por quê? Porque precisávamos e precisamos ser inabaláveis enquanto estamos trabalhando com a obra de Deus e enquanto o Senhor está trabalhando em nós. Não é só trabalhar na obra de Deus, é deixar Deus trabalhar em você. E talvez o mais difícil para mim, quando eu comecei a fazer a obra nesse salão, e foi uma quebradeira de parede, tudo bagunçado, o Jota me ajudou, saía aranha, saía escorpião, era um monte de cano vazando, eu olhava para aquilo e eu falava, Deus não está trabalhando neste ambiente, cada martelada, cada parede que caía, cada problema que eu resolvia, parecia que Deus estava curando a minha alma. Então, mais do que uma fé inabalável para Deus fazer algo dentro desse ambiente, em aspectos naturais, em aspectos financeiros, em curas, em milagres, é bom, sim, é maravilhoso. Mas você precisa de uma fé inabalável para suportar o processo de travessia que Deus faz dentro de você. A fé faz com que o edifício, essa morada, não desmorone. Porque as coisas naturais, elas vão e vêm. Mas você não pode perder a tua fé para você não se desorganizar espiritualmente. Amém, queridos? Então, fé para ver a igreja crescer, fé para uma cura, fé para um milagre, é o que a gente mais quer, é o que a gente mais deseja. Fé para ganhar dinheiro, a gente só quer fé para coisa boa, mas peça fé também para você suportar o trabalhar de Deus dentro de você. Porque é cada martelada, é cada paulada, é cada parede que cai, é cada coluna que ele retira, é cada rasgo na parede que parece que você vai desfalecer. E aí ele olha para você e ele fala assim, segura aí, que eu só estou começando, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Segura aí, que a boa obra que eu comecei na sua vida, eu sou fiel e justo para terminar no meu tempo, do meu jeito, da minha forma, com as pessoas que eu for usar.
Então fica assistindo o processo. Meu Deus, já saí da pregação toda aqui. Como é difícil assistir o processo de Deus trabalhando. Dá um amém. Meu irmão, é difícil. É difícil. Você precisa de uma fé praticamente inabalável para permitir que Ele trabalhe dentro de você. Então essa casa bonitinha, né? Todo mundo, ai, que aconchegante, que bonitinha. Meu irmão, você não sabe como Deus trabalhou dentro de mim para que essa história aqui tivesse acontecendo. Porque primeiro Ele faz em nós, depois Ele faz através de nós. A primeira coisa que eu encontrei quando eu entrei aqui foi um mega morcego. Ele fazia morada aqui. A pastora não entrava na igreja. Ele dava um rasante. Então tinha morcego, tinha de tudo que é bicho peçonhento. Então quando Deus trabalha em você, sai um monte de coisa ruim. Ou não? Paulo falava, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará desse corpo do pecado? Meu irmão, se você der liberdade para a tua carne, vai sair cobras e lagartos. É desse jeito. Então, meu irmão, hoje eu quero celebrar aqui essa fé inabalável que Deus permitiu, reconstruiu dentro de cada um de vocês que passaram conosco por esse processo. Ah, pastor, estou visitando a igreja. Não importa, então você chegou no melhor momento, no momento de Deus entregar algo novo, algo pronto, algo lindo. Queridos, não foi fácil, não foi gostoso, não foi moleza, ficar 12 meses dependendo do maná, sendo alimentado pelos corvos, tendo que pedir a misericórdia do Senhor para a gente conseguir romper e para não esmurecer, porque a nossa fé é facilmente desorganizada, desestruturada. Basta você tirar os olhos de Jesus que você afunda. Amém? Mas, cada dia mais, é redundante, eu vou ficando mais crente, porque eu vou vendo que é muito real o que Deus faz. Não depende de mim, não é através da minha força, não depende dos pastores, na verdade não depende de ninguém. Ele mesmo toca a locomotiva que Ele colocou no trilho. Não importa quem é o maquinista, não importa, meu irmão, não importa nada. O que Deus começou é dele, por ele, para ele, e ele vai levar até o fim. A gente só não pode atrapalhar a obra. Então tinha dias que eu só observava. Eu não podia atrapalhar o que os trabalhadores estavam fazendo aqui, eu não sabia. E as coisas foram acontecendo. Pastor, você ficou desanimado? Meu irmão, desânimo quase foi meu sobrenome esse ano. Desanimado, meu irmão, mas não abatido. Com vontade de desistir, mas todo dia levantando da cama e lembrando das promessas de Deus. Rindo para não chorar. E assim Deus vai construindo uma fé inabalável. Nesse paradoxo da vida cristã. Mancando de uma perna, mas correndo. E esse é o mistério da fé. Porque a fé não se explica, a fé nós vivemos dia após dia. Então eu não tenho dúvida, meu irmão, de que este momento aqui, ele vai nos marcar de alguma forma. A fé, a Bíblia diz
que muitas pessoas, eu vou ser rápido, tá? Muitas pessoas apostataram da fé. Outras pessoas corromperam a fé. Outras pessoas desistiram da fé. Timóteo, se você olhar a carta aos Timóteos, no capítulo 1, versículo 9, você vai encontrar o seguinte: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Manter a fé e a boa consciência para não naufragar. Amém, queridos? Filipenses capítulo 3, não precisa abrir, versículo 12, diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, mas prossigo para conquistá-lo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, não considero que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, você sabe, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está falando, olha, eu preciso esquecer as coisas que ficaram para trás, eu não posso esmurecer, eu não posso deixar minha fé desfalecer, há alguma coisa ali na frente, eu não posso parar essa caminhada. Pastor, e quando vem as lutas para abalar minha fé? A Bíblia também tem resposta. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, meus irmãos, tende por grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz a perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança nunca se frustra. Por isso nós estamos sempre esperando. Então agora eu vou pregar Lucas capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Você lembra que o anjo foi visitar Zacarias, falando que ele ia ter um filho? Como que chama o filho de Zacarias? João Batista, a voz que clama no deserto. Olha, João, você vai ter um filho. Ele falou assim: como que eu posso ter certeza, anjo? Ô anjo. O Fran seria um anjão, né? Ô anjo, como é que eu posso ter certeza? Como é que eu posso ter a convicção? Eu já sou velho, a minha mulher é de idade avançada, como é que eu vou ter esse filho? Prossiga. O anjo respondeu: sou Gabriel. Nossa, fica esperto, você está falando com Gabriel. Na Bíblia ali ou você vê Miguel ou Gabriel. Um vem para trazer recado, o outro vem para guerrear. Eu sou Gabriel, você tem certeza que você vai responder dessa forma? O que está sempre na presença de Deus? Imagina você se encontrando com Gabriel, que está sempre na presença de Deus. É o glória, é glória. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Pode ir. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando que ele estava demorando dentro do santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele teve uma visão no santuário. Zacarias começa a fazer sinais, mas permanece mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. Pode ir. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação. Pode ir. No 6º mês, Deus enviou o anjo. Agora ele envia esse mesmo anjo para uma outra pessoa. Primeiro ele envia para quem? Para Zacarias. Agora ele vai enviar para Maria. Lembra da Maria? Mãe de Jesus? Então ele envia para Maria. Maria estava onde? Em Nazaré, na cidade da Galileia. Voa, uma viagem prometida ali
Ele chega, a mulher está prometida em casamento para um homem chamado José, descendente de Davi, e o nome era Virgem de Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Pode ir. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. O mesmo anjo que falou com Zacarias, falou com Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. A gente vai até o 38. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer se chamará o Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí. Pois nada é impossível para Deus. Queridos, eu fiquei com essa palavra hoje, eu fiquei estudando essa palavra, e eu fiquei muito intrigado, porque no mesmo capítulo, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, aparece para 2 figuras importantes: Zacarias, um sacerdote, e Maria, uma mulher comum do povo. Zacarias recebe a promessa, mas falta fé, falta o crer na palavra. E parece que, de uma certa forma, não que ele recebeu um castigo, mas ele recebe um puxão de orelha de Deus e ele fica mudo, ele fica sem voz, ele não pode nem glorificar a Deus por aquilo que estava acontecendo, porque lhe faltou crer na palavra. Eu vou repetir: lhe faltou crer em uma palavra. Queridos, a fé nos move porque nós cremos na palavra, no verbo encarnado. E porque Zacarias não creu, ele ficou mudo. E é interessante aqui, eu estava refletindo sobre isso, é interessante que Zacarias, ele, quando perguntaram como vai chamar o menino, ele não estava falando, ele pegou uma prancheta e escreveu: se chamará João. Mas o povo dizia: não vai se chamar também Zacarias? Mas um homem de pouca fé não pode passar o seu legado. Ele não pôde dar o seu nome para o seu filho, porque lhe faltou fé. Então ele reconhece o erro. Ele fala: ele vai se chamar João. E ele não tinha voz, porque um homem sem fé não tem voz. Quem recebeu voz foi o seu filho, João Batista, a voz que clama no deserto. Então, meu irmão, quando você tem fé, você tem direito diante das regiões celestiais, você tem autoridade, e você tem uma voz que clama a todo o tempo. Zacarias só pôde cantar, presta atenção, depois que o filho nasceu. Tem o cântico de Zacarias. E quando eu olho para Maria, a história é completamente oposta. Maria chega e fala: faça em mim conforme o determinado. É como se ela falasse: eu creio. E ela ganha voz. Ah, por que você está falando que ela ganha voz?
Porque ela canta antes do bebê nascer, enquanto Zacarias canta depois. Quem tem fé, proclama, profetiza e declara antes de ver. E quem não tem fé? Zacarias representa aqueles que precisam ver para crer e que se calam antes do milagre. Mas Maria representa aqueles que adoram mesmo sem ter algo visual, mesmo sem ter algo palpável para tocar. Então, quando eu olhei para Zacarias, eu falei, como é que um sacerdote, ele pode se tornar tão apático? E como é que uma mulher, aparentemente comum, uma mulher de uma região desprezada, pode ganhar voz e autoridade? Então, meu irmão, quando eu falo de uma fé inabalável, eu não falo só do que Deus pode fazer. Eu falo de um cântico que Ele coloca nos teus lábios. Eu falo de uma autoridade. Eu falo de algo que você pode celebrar antes de acontecer. Eu falo de um poder do crer para um algo novo que está vindo. Infelizmente, nós temos Zacarias dentro da igreja, mas também nós temos Marias. Nós temos pessoas que se calam, que se fecham, que pararam de profetizar, pararam de crer, e elas só têm a escrita, elas não podem passar nem mesmo o seu nome, elas não têm autoridade. Então, se eu estou falando de fé inabalável, eu começo a acreditar que Maria tinha uma fé inabalável. Porque não seria fácil que ela ia enfrentar como aquela que carregava o Messias, o Salvador da humanidade. Zacarias riu da promessa. Então, meu irmão, quando o Marcos estava falando da colmeia, da abelha, não é para rir não. Porque aquele que fez a promessa é Ele mesmo quem cumpre. Então, Zacarias não passou o nome para o filho, e a sua voz não foi conhecida, e nem adorar o Senhor ele pôde. Isso ficou para o seu filho. Isso agora me veio somente. Eu estou lembrando, sabe do quê? Eu estou lembrando de Davi. Davi não pôde construir o templo, porque a mão dele estava cheia de sangue. Então, quem constrói o templo é o filho dele. Querido, infelizmente, se a sua fé esmurecer, quem vai realizar o projeto não é mais você, é quem vai vir depois de você. Ai, pastor, que palavra. Se a tua fé esmurecer e você rir do projeto pelo qual Deus te colocou, quem vai fazer? Você vai assistir a banda tocar. Então, Maria não é um exemplo daquela que retrocede na fé. E eu vou agora rapidinho falar 3 pontos aqui, e a gente vai terminar. Por que Maria teve uma fé inabalável? Pastor, está parecendo padre, está só pregando de Maria. Não, eu sou pastor, mas Maria está na Bíblia também. Maria também ensina a gente muita coisa. Você acha que é fácil ser Maria? É fácil ser Zacarias, mas ser Maria não é fácil não. Entendeu? Não é, 01? Primeira coisa, por que Maria teve uma fé inabalável? Pergunta por quê para eu responder. Porque ela disse sim. Sim, sim.
falar sim para Deus, difícil. Poderia terminar aqui e ir embora. Você já entendeu? Falar sim para a vontade de Deus é difícil. Por quê? Porque quando eu falo sim, eu começo a ser desconstruído para Deus construir em mim uma fé inabalável. E ninguém aqui, cá entre nós, quer ser desconstruído para viver uma fé inabalável. É melhor ficar mudo do que ser desconstruído. E eu não escuto amém, eu não escuto aleluia, eu não escuto glória a Deus, porque ninguém quer ser desconstruído. Mas para você ter uma fé inabalável, estruturas vão se mover dentro de você. Mas pelo menos você vai passar o teu nome para as próximas gerações e vai poder celebrar ao Senhor. Ter uma fé inabalável é sustentar o teu sim. É sustentar a vontade de Deus, mesmo quando tudo parece sem explicação. Meu irmão, quantas vezes Deus me pediu um sim e eu não entendi o porquê. A minha vontade era de dar um não. Mas quando você toma posse do sim de Deus, você vai tomar uma chacoalhada no início, mas pode ter certeza que Ele estará contigo no processo. E a única forma de você conhecer a vontade de Deus, se é que você quer dar um sim para esta vontade, é abrir a tua boca e falar: Senhor, eu não sei exatamente o que o Senhor quer para esta igreja, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha vida, mas eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero estar debaixo do teu sim e do teu amém. Então, quantas vezes nós acreditamos que nós estamos debaixo do sim de Deus? Só que não é o sim de Deus, é o teu sim. Porque o teu sim é mais confortável que o sim de Deus. Então, de sim para sim, eu fico com o meu sim, você com o seu sim, e quem tiver coragem que pegue o sim de Deus. Você pegou ou não? Você está entendendo ou não? Muitas vezes nós estamos com o sim errado. Então que hoje o Senhor abra os olhos do nosso coração, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo e através das Santas Escrituras, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus. Por que, pastor, que eu tenho que dizer sim para a vontade de Deus e não para a minha? Porque o sim de Deus, ele é superior ao teu sim. Ele é mais inteligente, mais assertivo e no final vai te causar menos dano. Aliás, ele vai te acrescentar vida. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. A fé genuína faz a opção pelo sim de Deus. Então, se Ele está te chamando hoje para algum projeto, para alguma renúncia, para deixar de lado alguma coisa que você está empurrando com a barriga, abrace o sim de Deus, obedeça a sua vontade, porque no final você vai pegar o imóvel, Deus vai pegar o imóvel todo destruído, mas ele vai ficar lindo. Não duvide do sim de Deus. O que em você é o teu sim e o que em você é o sim de Deus. Se você não sabe, não pergunta para mim não, que eu também não sei. Você vai buscar.
em jejum, em oração, e o Espírito Santo vai te revelar através da palavra. Pode ser que chegue um profeta e fale: olha, tem uma colmeia e tem uma abelha. Mas pode ser que não chegue o profeta e você vai ter que buscar o sim de Deus na palavra. Você não tem que buscar o sim de Deus na coerência, no sentimento, naquilo que o mundo mostra. Você tem que mostrar o sim de Deus naquilo que Ele tem para você. Então, se Deus falar assim para você: olha, amanhã vai estar tudo resolvido, apenas diga sim. Você diz sim. Ah, mas não está resolvido ainda. Continue no sim de Deus. Outra coisa que a Maria fez, e que mostrou que ela era uma mulher de fé inabalável, ela correu riscos para demonstrar a fé dela publicamente. Muitas vezes uma fé inabalável, uma fé inabalável é saber que se você não pagar o aluguel da igreja, seu nome vai para o Serasa, vai para o SPC, você vai perder tudo, vão tomar tudo de você e o Fran vai ter que pagar a conta. Né? É brincadeira. A fé inabalável, meu irmão, é aquela que te coloca no risco. Entendeu? Maria estava em risco de ser deixada por José e estava em risco até de ser morta apedrejada, porque ela começou a ser difamada porque ela estava grávida. E pode ser que você engravide de um sonho de Deus e você tenha que sustentar a tua reputação. Aliás, Deus vai sustentar a tua reputação. Imagina Maria grávida. Imagina se a Grace chega para mim e fala: eu estou grávida do Espírito Santo. Você imagina naquela época que era extremamente machista, as mulheres eram apedrejadas, ela chegar para José e falar assim: amor, precisamos conversar hoje no jantar. Ele fala: o quê? Ele falou assim: eu estou grávida. Fala: como? Você não foi desposada? Ela falou: do Espírito Santo. Ter uma fé inabalável é correr risco. Às vezes, meu irmão, você vai ter que dizer sim para Deus e não vai ter certeza se vai fechar o projeto do jeito que você imaginou, as contas da forma como você imaginou, a cura como você imaginou. Mas você está prosseguindo, você está crendo, você disse sim, não dá mais para retroceder. É correr risco, é deixar a zona de conforto, porque Zacarias ficou lá dentro, só saiu um tempo depois. Maria não, ela colocou a cara na rua. Então, resumindo, quem anda por fé inabalável, põe a cara na rua. Amém? Alguém tem que correr risco. Alguém precisa ter uma fé inabalável. Alguém precisa passar para a próxima geração um cântico de adoração. Alguém precisa fazer alguma coisa em morada nova. Alguém precisa transformar essas crianças. Alguém precisa tocar. Alguém precisa ser usado. Alguém precisa fazer algo diferente. Zacarias, ele não saiu do processo de incredulidade. Maria, ela correu risco. Pastor, eu estou cansado de correr risco, porque me dá ansiedade, eu fico nervoso, fico sem dormir. Meu irmão, se você ficar com ansiedade, nervoso, sem dormir, você respira, você vai para o terapeuta, mas você primeiramente vai orar. Por quê? Porque não tem como assumir risco e não passar perigo. Então, uma fé inabalável para você que está aqui, não é uma fé acomodada, é uma fé que corre risco, é uma fé que se expõe, é uma fé que pode ser apedrejada a qualquer momento. Então é melhor ficar dentro do templo, protegido, do que proclamar a tua fé. Maria resolveu usar e ousar pela fé.
porque ela poderia ser rejeitada. Então, meu irmão, quando você estiver correndo um certo risco, entre aspas, pode ter certeza que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. A partir do momento que você assumir o risco da missão de Deus, do sim de Deus, pode cair 1000 a teu lado, 10.000 a tua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode até sofrer uns arranhões, você pode até sofrer uns rabiscos aqui e acolá, mas Deus vai te guardar, porque Ele não está te guardando, Ele está guardando a promessa que está dentro de você. Outra coisa, Maria teve a condição de adorar mesmo diante da incerteza. Uma fé inabalável é uma fé que adora mesmo com incertezas. O que eu quero dizer? Que nos tempos ruins, na incerteza das emoções, na incerteza que o mundo nos traz, nós podemos ligar o som pela manhã e adorar antecipadamente. Zacarias só adorou depois. Zacarias não pôde adorar antes, mas você pode. Pastor, não aconteceu nada. A igreja está do mesmo jeito, o meu negócio está do mesmo jeito, o diagnóstico da minha filha está do mesmo jeito, a dor da minha alma está do mesmo jeito, o projeto que eu tanto sonhei está do mesmo jeito. Então, se está do mesmo jeito, adore, porque se você rir da promessa, você vai emudecer. Tem coragem de adorar se está do mesmo jeito? Quantas vezes, meu irmão, como pastor, entrando na igreja, estava tudo do mesmo jeito. Eu falava: Senhor, vou adorar e vou pregar como se eu estivesse pregando no Castelão, que tenha 3 pessoas aqui no dia do estudo bíblico, do Descubra. Se tiver 20 no culto, eu vou pregar do mesmo jeito e nós vamos te adorar. Então, resumindo, para eu terminar, uma fé inabalável é aquela que adora antecipadamente diante de um futuro incerto. Tem alguma coisa incerta na sua vida? Adore. Maria carregou um cântico, depois você lê lá o cântico de Maria. Só que Zacarias só conseguiu cantar depois. A fé inabalável é aquela, e agora eu termino essa parte, vou para o final, que você adora enquanto passa pelo processo, é passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou passando pela prova e dando glória a Deus. Foi o que Maria fez. Outra coisa, uma fé inabalável é quando você encara, abraça essa fé mesmo que ela doa. Porque fé inabalável é encarar muitas vezes a dor. Doeu para Maria ver o filho dela passar por um processo de exclusão, julgamento e crucificação. Amém? Então é fácil ter fé quando está tudo bem. É fácil ter fé quando você está ganhando dinheiro. É fácil ter fé quando você está pregando para uma multidão. É fácil ter fé quando teus filhos estão bem, você não está passando por luta, por tribulação. É fácil. Mas a fé de Maria, ela desabrochou em meio à exclusão, ao julgamento e à crucificação. Amém, meu irmão? Queria te falar uma coisa que massageasse o teu ego. Mas muitas vezes você vai ter que ter a fé de Maria. Você vai ter que estar aos pés da cruz, em adoração, mesmo se sentindo excluído, angustiado, entristecido, mas você, carregando a dor, também está carregando a promessa. E aí você adora. Por que você adora? Porque você resolveu abraçar o sim de Deus. O sim de Deus leva a adoração.
A adoração em tempos de dor. E essa dor, ela vai transformando esse processo de morte que acontece dentro de cada um de nós em ressurreição. Doeu ou não para Maria ver o filho crucificado, rejeitado, excluído, chicoteado? Deram para ele vinagre para beber, deram para o rei do universo vinagre para beber. Xingaram ele de tudo que é nome. A cruz não era tão alta como você imagina. A cruz era relativamente baixa para que as pessoas pudessem cuspir na cara do crucificado. O Filho de Deus sentiu dor. E você não quer sentir dor. Pastor, não tem uma oração aqui para eu não sentir dor? Não, não tem. Tem uma oração para você suportar a dor. Amém? Se você orar para a pessoa não sentir dor, você tem que orar para ela suportar a dor. Porque Jesus fez essa oração: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus não pediu: Senhor, me alivia da cruz. Não, tira a minha dor. Ele falou: faz a tua vontade, se possível afasta de mim esse cálice, mas cumpre em mim o teu sim e o teu amém. Ou seja, para resumir, para terminar logo, não fuja da tua dor, olhe de frente. E quando você encarar a tua dor, você vai falar para ela assim: eu sei que o meu Redentor vive. Estou lembrando de Jó agora. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Só quem passa por esse processo, meu irmão, tem uma fé inabalável. Não é porque eu estou usando essa camiseta, não é porque você comprou a camiseta que a tua fé é inabalável. A tua fé se torna inabalável quando você tem a condição de atravessar essa dor e no final falar: o meu Redentor vive. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu termino dizendo: Maria representa a fé que crê e que canta antes de ver. Zacarias representa a fé que aprende a confiar somente depois. Pegou ou não? Não vinha um aleluia? Então, nesse ano de aniversário da Igreja Seja Casa, é o tempo de nós termos a nossa fé aperfeiçoada. Muitos de vocês já estão cansados de serem provados. Estão cansados de serem amassados como um vaso na mão do oleiro. Estão cansados, sim, estão cansados de talvez olharem para a reputação, olharem para o sim e não conseguirem visualizar nada. Mas talvez o grande mistério, porque o reino é mistério, não seja você ver, seja você crer. Então eu quero que você saia incendiado de fé aqui desse lugar. Jesus é o único, é o único pelo qual nós podemos depositar esta fé inabalável. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele veio ao mundo, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e Ele está vivo. A fé inabalável mostra que a vida vence a morte em todas as áreas das nossas vidas, mas é necessário passar pelo Calvário. Então, se você entrou aqui sem fé, com dor, com dúvida de dizer sim para Jesus, se lembre que no primeiro dia doeu, no segundo foi difícil, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Então que
este valer a pena seja o cântico dos teus lábios nesta noite. Amanhã começa tudo de novo. E o mundo vai falar, não vai valer a pena. E você vai falar, eu tenho uma fé inabalável no Cristo ressurreto. Eu quero que você fique de pé para a gente terminar. Uma oração por você que está sentindo dor, tua fé está desmoronando. Você está lutando contra o sim de Deus. Na verdade, você nem está entendendo o que está acontecendo. Você está que nem Zacarias, você está quase rindo da promessa. Deixa eu orar por você. Coloca a mão no teu coração se você se identificou com Zacarias. Estou calado, pastor, estou mudo, estou paralisado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê fé para os teus filhos, para as tuas filhas, que eles possam neste dia de hoje, nesse dia 16 de novembro, receberem fé, Pai. Porque os discípulos pediram fé, por que a gente não vai pedir? Os discípulos falaram, acrescenta-nos fé. Por isso acrescenta fé para esse ministério, para essa igreja, para cada um que está aqui, meu Deus. São lutas, são decepções, são depressões, são angústias, são vales, são diagnósticos, meu Deus, são feridas mal cicatrizadas, são mensagens que muitas vezes mexem com as nossas emoções, mas Pai, nos dá uma fé inabalável, nos dá uma fé, meu Deus, que olha para a ressurreição, nos dá olhos espirituais, nos dá um recomeço, meu Deus, nos ajuda a verbalizar o milagre antes de acontecer. Que o Senhor te dê hoje uma grande porção de fé e que você verbalize o teu milagre e como Maria, adore, adore, adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Oh. Aleluia.